Pessoal, esse aqui vai ser um vídeo longo, um compilado de poemas meus. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui para vocês entenderem do que se trata, né? São 10 poemas, e aí eu vendo-os em conjunto, eu os nomeei de As Sombras Bíblicas. Por que sombra? Porque sombra é um símbolo do mistério, aí seria o mistério do sagrado, do subconsciente. Porque o que eu vou falar, tudo em relação com personagens bíblicos, né? Na verdade, cada poema como que dá voz interior, né, a um personagem bíblico. Mas não necessariamente aquilo que eles conscientemente pensaram, mas talvez coisas que possivelmente ocorriam vamos dizer assim, nas regiões subterrâneas da alma deles, né? Então, por isso é sombra, porque é subconsciente, é o que está no fundo, né? O que está latente, os rastros dos fatos. Quer dizer, eu, enquanto leitor da Bíblia, meditando nessas personagens, quais foram os rastros, as sombras que elas deixaram em mim, né? E também aquilo que pode ser imaginado. Como imaginado, eu não pretendo, claro que as coisas tenham se passado como eu digo, ou como eu interpreto os personagens, não é isso. Mas, é como bem disse a Suzanne Langer, né? A poesia, ela fornece uma espécie de mundo paralelo, não igual ao do esquizofrênico. O esquizofrênico, ele sai da realidade para poder entrar nesse outro mundo paralelo, e aí ele perde o contato com o real. Entre aspas, esse mundo paralelo que a poesia e a arte fornece é, na verdade, uma janela a mais que, por sua vez, alimenta esse próprio mundo daqui. Então você não abdica dessa realidade para viver numa ilusão, né? Pelo contrário, você ganha mais órgãos, mais vias de sentir e de entender o real. É mais ou menos por aí. Então eu não pretendo que os poemas reflitam a verdade de cada personagem, embora eu acho que eu resvalei em algumas verdades dessas personagens bíblicas, sim. Mas a intenção é muito mais assim, ampliar a imaginação e a sensibilidade do leitor para essas figuras bíblicas, né? Assim como, lógico, dadas as devidas proporções, porque o Dostoiévski é um gênio absoluto, né? O Dostoiévski faz, por exemplo, isso quando ele escreve O Grande Inquisidor, só que lá em prosa, né? Ele pega uma passagem bíblica que a maioria das pessoas lê e não extrai grandes coisas, inclusive tem isso gravado aqui no canal O Grande Inquisidor, né? E dali ele imaginando e pensando no porquê, a razão das coisas. Olha, por que o diabo fez essas 3 perguntas e não outras? E aí ele destrincha e faz um negócio absolutamente genial. Então é mais ou menos essa a intenção, né? É aprofundar, para mim mesmo, mas também para os leitores, de certa forma, aí, o contato com essas figuras bíblicas, tá certo? Vamos aos poemas então. Adão caído. Não compreendo os seres para os quais dei nome, só noto quão atônitos me fitam, pois sou como um leão do lado avesso. Eu distingui o cântico de cada estrela, florestas sussurravam no meu sangue. Do zênite às planícies do oceano, o mundo era uma música inteiriça. Hoje me sinto a fonte de legiões de pranto que rumam para a foz indecifrável. Hoje uma espada em flamas que nem vejo, recorta-me em camadas sol a sol. Hoje tropeço em ásperas penumbras, hoje suporto abismos nos meus ossos. Sonhei determinar o mal e o bem, hoje somente o mal me determina. Jó. Corpo, tempo, posses, honra, tudo são sombras em ruína. Um voo negro, um vento atroz e vertical já basta para que extremos troquem de lugar. A loucura eu conheço desde dentro. Eu escutei o grande acusador a sibilar na voz dos que eu julgar amigos. Eu constatei que vácuos sem qualquer sentido sulcavam minha carne desolada. Eu mergulhei nas vísceras da solidão como somente um Deus suportaria. Não suportei as chagas que se acumularam, como se eu fosse o centro de uma mão funesta. Foi quando contemplei a voz de Deus, a decifrar desertos e animais, a convocar oceanos e desfiladeiros, a revelar a austera liturgia que abismos e relâmpagos entoam. Menos que míseros nós somos entre tantos mistérios retumbantes. Mas na vergonha nua por ser tão pequeno, no coração profundo do infortúnio, os segredos mais densos se desfibram e somos como o centro de uma luz absurda. Daniel.
A pedra foi selada, solitário olhei, o mundo já fechado sobre mim. Não houve escuro, porém, e nem rugido capaz de arrebatar mais alto que o silêncio. Tampouco houve uma garra mais voraz que o voo, tampouco houve um reflexo da queda, tampouco dos leões tive outro toque, além do trigo trêmulo no vento. Salomão. Eu persegui o vento, eu persegui o vento, sem mergulhar palavras no silêncio. Eu persegui o vento, eu persegui o vento, sei como são furiosas as sazões. Eu persegui o vento, eu persegui o vento, conheço dor e glória, tédio e sol. Eu persegui o vento, eu persegui o vento, conheço o tempo certo para tudo. Apenas não sei mais ter um só Deus, tampouco regressar àquele estado, quando o menino ouvia do meu rei arpejos em translúcido violáceo. O jovem rico. Inescrutáveis teus caminhos, meu Senhor, por toda a minha vida observei tua lei. Aquele homem, contudo, aquele cujo olhar era remanso e raio, ciclone e lírio, aquele reclamava ainda mais. Foi como mutilar-me em 1000 pedaços, deixá-lo para trás com seus irmãos. Foi como sepultar um sonho imenso, senti-lo morto em mim sob o crepúsculo. Que foi da minha vida, desde então? Os vinhos mais sublimes eu conheço, conheço o azeite mais caro e a maciez dos novilhos. Nos dedos tenho rastros de sedosas peles, vestígios de perfumes virginais. Mas tudo me é escarpado, seco e rude, tudo me é regelado às cores e vão, e tudo vale menos que o momento do horror de refletir-me aquele olhar. Um fariseu que observa Cristo. É o sujeito mais sujo que já vi, só para devastá-la turva lei. Diz coisas confusas, cheias de curvas como as cobras, ele sim, para enlaçar os loucos e levá-los por trilhas tortuosas rumo à hiena. É o sujeito mais sujo que já vi. Não lava as brutas mãos e nem jejua, mas trama bruxarias mesmo ao sábado. Vaga por entre adúlteros e meretrizes e nada diz diretamente. Antes convoca sombra sobre sombra, antes enreda espectro sobre espectro. Oh, pobres desses ímpios que o veneram. Mas devo admitir que tem astúcia. E devo admitir que há uma imponência enorme nessa sinistra força que o possui. Às vezes, quando nos ataca, é como se um trovão lhe viesse à língua e raios coruscassem por seu rosto. Sim, nem sabem, mas no fundo é o pavor que os movimenta, esses que vão com ele sem decência alguma, errar por entre os morros, sentar enfeitiçados sob os arvoredos, como se regressando ao próprio Éden. E quanto a mim, preciso acaso tremer? Eu não, ó pequenino mago. Eu sou da linhagem dos profetas, eu zelo pelo eterno a cada passo. Mas nós vamos dobrar tua altivez, nós vamos esmagar-te, ó petulante adivinho. Veremos quanto dura a idolatria. Judas. A imagem das moedas arde em mim tal como um meteoro. Essas crateras, como irei cobri-las? Havia aquela força a me arrastar ao remoinho obscuro da perversidade. Profundo mar, brotou na espuma fúnebre de um beijo. Pedro voaria de joelhos, lavado em lágrimas de fogo, amando mais o mestre que odiando as vagas tão vorazes do remorso. Eu não. Um silêncio sinistro é meu destino, mudez de pura ausência, glacial. Não posso mais olhar a luz nos olhos. Um soldado romano flagelando Cristo. Sim, 1000 vezes fiz este trabalho. Sei como os olhos se deformam quando a carne escarlate se contorce. Sei bem como o chicote vai decompondo a honra à humanidade e os confusos rastros de luz. Resta um tremor de bicho desalmado, e as pupilas despencam numa fossa fria, fria, fria. Acaso hoje seria diferente? É que há neste indigente algo impossível. O seu olhar não tomba nos abismos, antes nos absorve a cada golpe, a cada espasmo da espinha. E a combustão das íris, este esplendor feroz de tão afável, em círculos crescentes nos invade. Nem Febos tentaria olhar mais vivo.
Por Júpiter, que digo? É com certeza hilário já ter ouvido lendas em excesso, e o delírio amortece a mão viril. É preciso findar o meu trabalho. É preciso findar o meu trabalho. Estevão. As pedras castigando a carne tão cansada são como pétalas e plumas para a alma, porque a destra de Deus contempla o Filho do Homem, como um relâmpago impossível de apagar-se, como um triunfante incêndio ferozmente suave, ou tal como um diamante que se desmediu para nos engolfar. Contudo é mais, é muito mais, bem mais do que vislumbra a língua humana, e também doce é o sangue a florescer nos lábios que uma pedra explode, mais alumbrante do que o vinho mais sutil. Perdoa-os, meu rei, como perdoaste os homens cuja tarefa fora atrocidade, como se fosse mais um dia de trabalho tão comum. Perdoa-os, meu rei, como has de perdoar-me ser aquém da glória, de primeiro a morrer pelo infinito. Pedro. Vejo um silêncio azul, tem explosões do sol nos tornozelos. Vejo cristais puríssimos, partículas da tua cidade sob olhares úmidos. Vejo susto na tez de quem pregou-me, nada odeio. Posso afirmar-te, enfim, aquilo que inquiriste por 3 vezes. Tu mesmo me ensinaste o que é amor.